Em 21 de julho, Christy voltou da escola por volta das 15h30. Logo após chegar em casa, ela decidiu ir a pé a uma loja local para comprar um refrigerante e uma barra de chocolate para ela e sua mãe. Sua mãe esperava que ela voltasse em poucos minutos, já que a loja era perto. Mas com o passar do tempo, ficou claro que algo estava errado, porque Christy não voltava para casa. A princípio, sua mãe pensou que ela poderia ter encontrado alguns amigos e saído com eles. Naquela época, não havia telefones celulares, então ela não podia entrar em contato com Christy e não teve escolha a não ser esperar. Com a chegada da noite, sua preocupação só aumentou. Ela ligou para os amigos de Christy, mas nenhum deles a tinha visto naquele dia. Desesperada, ela mesma foi à loja, vasculhando as ruas ao longo do caminho. Mas não havia sinal de Christy em lugar nenhum. A família de Christy passou as próximas horas procurando por ela. Mas como ainda não havia sinal dela, às 1h50 da manhã, sua mãe decidiu entrar em contato com a polícia. Os policiais rapidamente se juntaram à busca, começando a juntar os últimos movimentos conhecidos de Christy. Primeiro, eles falaram com o balconista da loja que ela havia visitado. O homem conhecia bem Christy. Ele morava perto e até tinha cuidado dela quando ela era mais nova. E confirmou que Christy tinha passado por lá por volta das 16 horas, pegado algumas barras de chocolate e saído. Ela não mencionou para onde estava indo, mas o balconista notou que ela parecia feliz, e nada em seu comportamento o impressionou como incomum. A polícia, além do balconista, encontrou algumas outras testemunhas que tinham visto Christy na loja, mas nenhuma delas se lembrava para onde ela foi depois disso. Os investigadores falaram com todos os amigos de Christy, considerando a possibilidade de que ela pudesse ter perdido a noção do tempo enquanto saía com alguns deles. Mas nenhum de seus amigos a tinha visto naquele dia. Onde estaria Christy? O que teria acontecido com ela? Assim começava uma jornada muito angustiante para sua família, num caso que levaria 30 intermináveis anos em ser resolvido. A devastação dos pais com a trágica perda de sua filha é esmagadora. Dor, raiva e vazio profundo se entrelaçam em um turbilhão de emoções. Eles se lembram de sua risada, sua companhia, a vida ao seu lado. E a busca por justiça se mistura ao desespero de não poder abraçá-la novamente. O caso de hoje nos leva a Glen Ellyn, no estado de Illinois. Glen Ellyn é uma cidade pequena, com menos de 29 mil habitantes, mas está dentro da enorme região metropolitana de Chicago, que tem mais de 14 milhões de habitantes. A cidade foi fundada na primeira metade do século XIX. Em 1890, os moradores descobriram fontes de águas minerais. Isso contribuiu para que Glen Ellyn se anunciasse como um subúrbio e resort de saúde de Chicago.
Se construiu um grande hotel e o turismo ajudou ao desenvolvimento da cidade. Na atualidade, a cidade tem mais de 30 parques e um grande número de instalações para recreação. E foi aqui que, em 19 de abril de 1970, Christy Wesselman nasceu. Sua família era composta por sua mãe, Sandy, seu pai, Bob Wesselman, e 3 irmãos mais velhos, sendo uma irmã e 2 irmãos. Sua cidade era considerada uma das mais seguras da região. E Christy adorava passar tempo ao ar livre. Ela passava horas vagando pelas ruas com outras crianças da vizinhança. Na escola, Christy era popular e tinha muitos amigos. Ela participava ativamente da vida escolar e até foi eleita vice-presidente de sua turma. Além disso, jogava vôlei e softball. Segundo sua mãe, ela gostava muito de ler e gostava de falar com ela sobre o livro que estava lendo no momento. Ela aprendera a ler antes de entrar à escola. Gostava de jogar futebol e queria jogar no time da escola. Era uma aluna promissora e foi escolhida para fazer parte da guarda de honra em uma visita do presidente Ronald Reagan, na campanha de 1984. A mãe lembra que, quando lhe perguntou se ela estava animada em aparecer com o presidente, "Mãe, ele é só um velho", respondeu Christy. No verão de 1985, Christy, com 15 anos, estava assistindo aulas de verão na escola e passava a maior parte do tempo livre, saindo com os amigos. Foi então quando ela foi à loja, mas não voltou. A polícia, então, concentrou todos os seus recursos na busca e começou a vasculhar as ruas. Mas a essa altura, já era meia-noite, tornando a busca ainda mais desafiadora. Apesar de sua determinação, não havia vestígios de Christy, nenhuma pista, nada. A busca continuou durante a madrugada, e ao meio-dia um novo grupo de policiais assumiu o comando. Um deles sugeriu tentar refazer o provável percurso de Christy. Ele supôs que ela provavelmente havia pegado o caminho mais curto de sua casa até a loja, um atalho por um campo próximo. Naquela época, havia um grande terreno baldio com grama alta entre a área residencial e a loja. Dar a volta levaria bastante tempo. Para adultos dirigindo carros não era um problema. Mas as crianças locais que frequentavam a loja ou o McDonald's próximo sempre pegavam um atalho pelo campo, onde um caminho estreito havia sido aberto na grama. O detetive decidiu seguir essa trilha. Enquanto ele seguia por ela, algo incomum chamou sua atenção na grama. Empurrando a vegetação rasteira, ele percebeu que era um corpo humano. E então reconheceu Christy. Ele imediatamente chamou reforços e o corpo foi entregue aos legistas para análise adicional. Os especialistas forenses vasculharam a cena do caso em busca de evidências, mas sua busca não encontrou nada, nenhuma pegada, nenhum pertence pessoal, nada que ajudasse a explicar o que havia acontecido. Os legistas determinaram que Christy havia perdido a vida ao ser atingida 8 vezes com uma faca. Eles também encontraram evidências de abuso e coletaram o material biológico do perpetrador. Mas, em 1985, o teste de DNA ainda estava no começo e não era comumente usado em investigações criminais. Então, sem como analisá-lo, a amostra foi armazenada para uso futuro. A mãe de Christy também ajudou a polícia ao perceber outro detalhe importante. Naquele dia, Christy estava usando um anel de pérola no dedo. No entanto, o anel não foi encontrado em lugar nenhum, nem em seu corpo nem na cena do caso. Os detetives concluíram que o homem poderia tê-lo levado
e instruíram todos os policiais a ficarem de olho nas lojas de penhores, caso ele tentasse vendê-lo. A polícia se concentrou em encontrar possíveis testemunhas que pudessem ter visto perto do campo a Christie ou ao homem. Eles conseguiram rastrear várias pessoas que, na hora estimada do caso, haviam usado o mesmo caminho, mas nenhuma delas relatou ter visto nada suspeito. Era muito estranho, porque o corpo de Christie estava a poucos metros da trilha, embora estivesse escondido pela grama alta, tornando quase impossível de ser visto. Os investigadores também descobriram que a poucas dezenas de metros de onde o corpo de Christie foi encontrado, uma família estava fazendo um churrasco em seu quintal. Mas apesar de estarem tão perto da cena, nenhum deles se lembrava de ter ouvido ou visto nada. Um funcionário de um posto de gasolina, a cerca de 60 metros do campo, também trabalhou todo o seu turno naquele dia, mas não notou nada fora do comum. Para a polícia, a situação parecia bizarra. Tantas pessoas estavam perto da cena do caso, mas ninguém viu ou ouviu nada. Os investigadores teorizaram que o agressor desconhecido seguiu Christie da loja até o campo ou a encontrou no caminho. Ele provavelmente a levou a poucos metros para dentro da grama alta e tirou sua vida. Tudo sem fazer ruído. Os detetives consideraram a possibilidade de que Christie pudesse conhecer o homem, o que poderia explicar por que não houve gritos. Afinal, a cidade deles era pequena e muitos moradores se conheciam. Começaram a investigar todos os homens que conheciam Christie, mas esse esforço não levou a nada. Eles também compilaram uma lista de homens na área, com condenações anteriores por casos violentos. Vários suspeitos foram analisados, mas nenhum deles pôde ser ligado ao caso. Quando entregaram o corpo de Christie à sua família, eles puderam cuidar do velório e o enterro da menina. A família estava devastada. E a mãe nunca pode superar a perda da sua filha querida. Anos depois, ela relatou: Christie adorava ler. Desde pequena, ela se dedicava aos livros, como se cada história fosse sua. Ela disse que as páginas continham vidas inteiras e que, enquanto lia, vivia muitas ao mesmo tempo. Mas sua história permaneceu incompleta, com apenas 15 capítulos escritos no livro do destino. Quando ela foi embora, guardei suas coisas. Seus livros marcados nos cantos, sua caneca favorita com restos de chocolate quente, seu broche de primeira comunhão. Cada objeto era um eco de sua risada, um sussurro de sua voz. Mas o que mais doía era imaginar os capítulos que ela nunca escreveria. Seu primeiro amor, sua formatura, seus sonhos realizados. No dia em que sua irmã mais velha se casou, senti sua ausência como um vazio insondável. Eu queria que ela estivesse ali, de alguma forma, entre nós. Peguei o broche dela e o prendi no vestido de noiva da irmã, perto do coração. E enquanto eu a observava caminhar pelo corredor, senti como se Christie também estivesse lá. Por vários meses, a polícia fez poucos progressos na solução do mistério. Eles continuaram a investigar pistas e novos suspeitos, mas cada pista os levava a um beco sem saída. Isso se arrastou por 3 longos anos, até que um avanço inesperado ocorreu em 1988. Naquela época, a análise de DNA estava se tornando uma ferramenta fundamental nas investigações. Os detetives decidiram coletar amostras de DNA
de todos que haviam sido potenciais suspeitos. Muitos concordaram em cooperar, e nenhuma amostra correspondia à evidência biológica encontrada na cena. Mas havia uma pessoa que se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Dana Henry, um homem de 34 anos, que morava perto do campo onde Christie foi encontrada. Ele estava no radar da polícia desde os primeiros dias da investigação. Na época, Henry negou ter qualquer envolvimento com o caso. Mas agora, sua recusa em fornecer uma amostra fez com que os detetives questionassem seriamente sua inocência. A polícia decidiu buscar uma ordem judicial para obter seu DNA. Henry compareceu à audiência judicial e continuou insistindo que era inocente. No entanto, ele foi acusado de desacato ao tribunal e mantido em uma cela da prisão local por vários dias. Somente depois disso, Henry concordou em fornecer sua amostra de DNA. No final, seu DNA não correspondia à amostra e Henry foi libertado. Uma vez fora, ele disse aos repórteres que havia sido mantido em uma cela de prisão sem roupas e só foi libertado depois que cedeu à imensa pressão e, relutantemente, concordou em fornecer uma amostra. Henry disse que gastou cerca de $50.000 em honorários advocatícios, uma quantia significativa de dinheiro na época. Ele teve que hipotecar sua casa, que acabou perdendo, e muitos de seus amigos e familiares lhe viraram as costas. Frustrado e irritado, Henry entrou com uma ação judicial contra o departamento de polícia, mas não parecia que fosse a lugar nenhum. Mesmo depois que a evidência de DNA limpou seu nome, algumas pessoas ainda acreditavam que ele era culpado. Anos depois, Henry admitiu aos repórteres que toda a aprovação havia arruinado sua vida, embora ele nunca tenha sido formalmente acusado. Por mais um ano, o caso de Christie permaneceu em um impasse, até 1989, quando uma reviravolta inesperada o trouxe de volta aos holofotes. Um juiz emitiu uma ordem de restrição contra um homem que morava nas proximidades e que estava bombardeando a família da vítima com dicas sobre quem ele acreditava ser o responsável pelo caso. O homem, chamado Willis, contatou os parentes de Christie pela primeira vez no final de 1985. Ele alegou ter informações sobre a identidade do culpado e começou a enviar-lhes várias pistas. Cada dica foi investigada pela polícia, mas todas as vezes se revelavam improváveis ou completamente irrelevantes para o caso. Isso se arrastou por quase 4 anos, até que a família de Christie não aguentou mais. Eles apresentaram uma queixa e um juiz emitiu uma ordem proibindo Willis de contatá-los novamente. Após a ordem de restrição, a polícia decidiu investigar o próprio Willis, mas não encontrou nenhuma evidência que o ligasse ao caso. Em 2000, o DNA do assassino foi carregado no banco de dados do FBI, mas nenhuma correspondência foi encontrada. O caso permaneceu arquivado por muitos anos. De tempos em tempos, a polícia o revisitava, investigando pistas, mas nunca chegava mais perto de capturar o culpado. Isso durou 3 décadas inteiras. Ao longo dos anos, os detetives originais já haviam se aposentado, e o caso de Christie havia sido atribuído a uma nova equipe. Então, em 2015, algo completamente inesperado aconteceu. Um dia, eles receberam uma notificação do banco de dados do FBI. A amostra de DNA do culpado do caso correspondia perfeitamente a um perfil recentemente carregado. O DNA pertencia a um homem de 62 anos chamado Michael Jones, que morava em uma pequena cidade chamada Champaign, a cerca de 240 quilômetros da casa de Christie.
O DNA de Jones foi adicionado ao banco de dados depois que ele foi preso por violência doméstica. Sua esposa o denunciou à polícia, o que levou à sua prisão. De acordo com uma lei de Illinois, aprovada em 2002, qualquer pessoa suspeita de um crime deve fornecer uma amostra de DNA. Curiosamente, o principal defensor dessa lei foi o promotor estadual do mesmo condado onde ocorreu o caso de Christie. E esse caso não resolvido em particular foi um fator importante em seu esforço para aprovar essa legislação. Assim que a correspondência de DNA chegou, os investigadores entraram em ação, investigando Michael Jones. A primeira coisa que se destacou foi que seu nome nunca havia sido mencionado no caso antes. Ele não era um suspeito, uma testemunha ou mesmo alguém remotamente conectado à investigação. Os detetives simplesmente não sabiam que ele existia. Michael Jones tinha um longo histórico criminal. Seu primeiro encontro com a lei ocorreu em meados dos anos 70, quando ele agrediu uma mulher. Mas por alguma razão desconhecida, ele aparentemente evitou quaisquer consequências reais. Apenas um ano depois, Jones atacou uma mulher de 27 anos, agrediu-a e a deixou no estacionamento de um hospital. Quando a polícia emitiu um mandado de prisão para ele, Michael se entregou. Durante seu julgamento, ele expressou profundo arrependimento por suas ações e alegou que tinha um grande respeito pela lei, razão pela qual se entregou voluntariamente. Jones também insistiu que sofria de sérios problemas de saúde mental e precisava de ajuda profissional. No entanto, um psiquiatra independente determinou que ele estava totalmente ciente de suas ações. Como resultado, Jones foi condenado de 10 a 20 anos de prisão. Como você deve ter adivinhado, ele foi libertado mais cedo por bom comportamento. Ele acabou cumprindo apenas 6 anos de sua sentença e estava de volta às ruas em 1983, 2 anos antes do caso de Christie. O que é ainda mais impressionante é que sua vítima não foi informada de sua libertação antecipada. Mais tarde, ela declarou que, se soubesse, teria feito tudo ao seu alcance para contestar a decisão. Um ano após sua libertação, Michael se casou, mas em 1994, sua primeira esposa o deixou e obteve uma ordem de restrição contra ele. A razão? Ele estava mostrando um interesse doentio em uma de suas jovens parentes. Mas apesar desse comportamento alarmante, nenhuma acusação formal foi apresentada. Em 1999, Michael foi preso novamente, desta vez por agredir um membro da família de sua nova namorada. Os detetives também descobriram que Michael frequentemente fazia longas viagens de moto sozinho e visitava parentes em Chicago. Dado que a cidade de Christie ficava perto da sua rota, é possível que ele tenha passado pela área enquanto viajava para ver sua família. Se fosse esse o caso, explicaria por que ele nunca apareceu no radar dos detetives. Se Michael estivesse apenas de passagem por algumas horas, rastrear sua presença teria sido quase impossível. A mãe de Christie disse que nunca tinha ouvido falar do nome dele antes. Quando a polícia ligou para ela pela primeira vez para perguntar sobre Michael, ela não deu muita importância. Nos últimos 30 anos, os investigadores a contataram muitas vezes com perguntas. Então, isso lhe pareceu apenas mais uma investigação de rotina. Mas tudo mudou quando, enquanto ele estava na prisão, a polícia obteve uma nova amostra de DNA dele e confirmou de uma vez por todas que ele era o culpado. Eles visitaram a mãe de Christie pessoalmente para dar a notícia. Depois de todos esses anos, o homem responsável por tirar a vida de sua filha finalmente havia sido capturado.
Antes de acusar formalmente Michael, os detetives conversaram com sua ex-namorada e descobriram mais detalhes sobre ele. Ela descreveu Michael como alguém com um temperamento volátil. Ele podia estar calmo em um momento e, de repente, entrar em fúria sem motivo aparente. Ela também mencionou que ele era obcecado por livros de detetive e programas de crime na TV. Essa informação levou os investigadores a suspeitar que Michael poderia não ser apenas responsável pelo caso de Christie, mas também por outros casos não resolvidos. Suas frequentes viagens solo, tendências criminosas e fascínio por histórias de crimes sugeriam que ele poderia saber como encobrir seus rastros e evitar deixar evidências para trás. Depois de montar seu caso contra Michael, a polícia o acusou oficialmente em 18 de setembro de 2015. Michael negou qualquer envolvimento no caso de Christie. O caso acabou indo para o tribunal, mas a espera se arrastou por 3 longos anos. O julgamento não começou até 2018. Os promotores buscaram uma sentença de prisão perpétua, mas, no final, Michael decidiu se declarar culpado em troca de uma sentença mais leve. Como parte do acordo, ele não foi obrigado a revelar nenhum detalhe, mas com a evidência de DNA, não havia dúvida sobre sua culpa. Como resultado, o juiz o sentenciou a 80 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional, não antes de 2095, quando ele completaria 143 anos. Em outras palavras, Michael nunca mais será libertado. A família de Christie agradeceu aos investigadores por finalmente encerrarem o caso. A mãe de Christie também expressou sua frustração com a libertação antecipada de Michael em 1983. Ela salientou que, se ele tivesse cumprido sua sentença completa de 10 anos, não teria tido a chance de atacar sua filha e Christie ainda estaria viva hoje. Henry, o homem inicialmente suspeito do crime, também compareceu ao julgamento do verdadeiro culpado. Em uma entrevista posterior, ele compartilhou que as acusações arruinaram sua vida e, mesmo décadas depois, ele ainda não havia se recuperado totalmente. Ele esperava que ver a justiça sendo feita o ajudasse a se curar, mas não ajudou. E também revelou que, ao longo de todos esses anos, ninguém do departamento de polícia jamais se desculpou com ele. Muito menos enfrentou quaisquer consequências pelos danos que causaram à sua vida. Compartilhe seus pensamentos sobre esta história na seção de comentários. Obrigado por assistir.